Nos últimos dias, eu recebi mensagens de algumas pessoas me questionando: Bruna, o que está acontecendo com esses CDBs de liquidez diária que antes rendiam 110% do CDI e que agora estão tendo a sua rentabilidade diminuída? Pois é, antes o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa tinha uma rentabilidade de 110% do CDI, agora é de apenas 105%. O Daicoval já tinha diminuído a sua rentabilidade há um tempo atrás para 107%. E o Recarga Pay continua tendo a rentabilidade de 110%, porém agora a gente tem a incidência do imposto de renda sobre o rendimento que você teve durante o período que aquele dinheiro ficou aplicado. E por que isso tudo está acontecendo? Bom, a explicação ela é bem simples. A nossa taxa Selic hoje está em 13,25%, porém tudo indica que ela pode encostar e chegar na casa de 15%. Se a gente for dar uma olhadinha na trajetória da nossa taxa de juros desde os anos 2000, vamos perceber que esse patamar é bem elevado. Lógico, aqui nesses primeiros anos, entre 2000 e 2004, a nossa taxa Selic chegou a bater quase 28%. E por que ela estava tão alta? Porque a gente tinha acabado de passar pelo Plano Real, que aconteceu lá em 1994. Então, durante esses primeiros anos, a economia ainda estava ali se rearranjando para conseguir se adaptar a esse novo regime econômico. Até porque a nossa economia passou décadas sofrendo com a hiperinflação. Então, sim, no início do Plano Real, a nossa taxa de juros precisou ficar em patamares mais elevados, principalmente para conseguir atrair capital estrangeiro para que a nossa inflação ficasse sob controle. Então, desconsiderando esses primeiros anos aqui da década de 2000, conseguimos perceber que a gente teve um pico da taxa Selic lá em 2016, que chegou a 14,25%. Em 2023, a nossa taxa Selic chegou em 13,75% e agora em 2025 ela pode chegar a 15%. Então, o que acontece? Para os bancos, o custo de captação acaba ficando elevado. Pensa comigo, se o banco te oferecesse uma rentabilidade básica de 100% do CDI, que hoje está na casa de 13,15% ao ano, isso já te dá um rendimento médio mensal de 1% ao mês. Então, para ele te pagar ainda mais, esse custo de captação fica ainda mais elevado. E olhando para outra ponta, ou seja, para a ponta na qual o banco empresta dinheiro, para os agentes deficitários da economia, que precisam tomar crédito para pagar as suas dívidas e as suas contas, o risco de inadimplência é ainda maior, porque se a nossa taxa Selic está lá em cima, o custo do dinheiro é mais elevado. Então, você também tem que analisar isso. Então, para o banco, acaba que ele precisa rearranjar essas taxas que ele oferece. Por isso, quando você for colocar o seu dinheiro para render, principalmente no CDB de liquidez diária de qualquer instituição financeira, veja sempre a relação risco e retorno. Analise a instituição na qual você está colocando seu dinheiro. Muitas pessoas vão atrás apenas de rentabilidade. Eu vou colocar meu dinheiro aqui porque rende 102% do CDI ao invés de 100%. Mas será que esses 102% vai valer o risco que você está tomando por estar colocando seu dinheiro numa instituição mais arriscada? Para você conseguir analisar melhor, né, o histórico da instituição financeira, você pode entrar no site Bancodata. Nesse exemplo aqui, eu estou na página do Recarga Pay. Recentemente ele foi reconhecido como uma financeira pelo Banco Central. Nós não temos alguns índices importantes, porque não é um banco, como o índice de Basileia e o índice de imobilização, mas você consegue minimamente ver o histórico de lucro líquido. No caso do Recarga Pay, nós temos um curto histórico. Em 2022 ele deu prejuízo de 33,5 milhões, 2023 um singelo lucro de 6,2 milhões, em 2024 o Banco Data ainda não atualizou, mas até então ele estava com um lucro de 83 milhões. Um lucro bem pequenininho. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Daicoval, que eu entrei aqui na página dele, ele apresenta lucros desde 2020, lucros esses que estão na casa de 1,2, 1,4 bilhões de reais. Então, para o investidor, ele precisa analisar se aquela instituição financeira tem um histórico de lucro, se possuem bons índices, que eu vou mostrar aqui para vocês também, e se você sente segurança, né, quando você aplica o seu dinheiro, quando você entra no aplicativo, você sente que é um aplicativo seguro, porque eu sei que as pessoas levam em consideração o seguinte: bom, se esse banco quebrar, tem o FGC que vai me garantir ali até 250 mil reais. Tudo bem, mas não estamos falando apenas do caso do banco quebrar. Será que ele te passa uma boa segurança? Biometria, autenticação de 2 fatores, para que você às vezes não tenha a sua conta invadida, enfim, acabe passando por certos problemas? São pontos que nós precisamos levar em consideração. Não é porque um banco está te oferecendo uma rentabilidade um pouco maior que você vai pegar tudo que você tem e colocar ali. Falando dos índices dos bancos, aqui tem 2 índices
muito importantes que o Banco Data já mostra para gente, que é o famoso índice de Basileia e o índice de imobilização. O índice de Basileia, ele é muito importante porque ele basicamente mostra para gente quantos reais o banco realmente tem frente ao que ele tem emprestado, ou seja, no caso do Banco da Ecoval, a cada R$ 100 que ele tem emprestado, ele tem de fato 14,80, ou seja, quanto maior o índice de Basileia, relativamente melhor. Imagina um banco que tem muito dinheiro emprestado, mas de fato ele tem pouco dinheiro. Isso é uma situação bem preocupante. O outro índice é o famoso índice de imobilização. O próprio nome já explica pra gente, né? Qual é o percentual dos ativos que o banco tem que está imobilizado, ou seja, ele tem uma menor liquidez. Não é tão simples assim para o banco converter esses ativos imobilizados em dinheiro. Quanto maior for o índice de imobilização, pior. Porque às vezes, se o banco precisar de recursos, ele não vai ter facilidade de converter todos esses ativos em dinheiro. No caso do Banco da Ecoval, o índice de imobilização dele hoje está em 18,3%. Você pode perceber que o próprio Banco Data ele mostra para a gente aqui qual nível é saudável e qual nível começa a ser preocupante. No caso do Ecoval, tanto o índice de Basileia quanto o índice de imobilização estão em patamares saudáveis. Ou seja, o Banco Data ele é uma ótima ferramenta para a gente analisar essas informações, e quando utilizamos bancos que estão listados em bolsa, fica ainda melhor para a gente porque temos ainda mais informações a analisar. Se entrarmos aqui, por exemplo, no site do Investidor 10 e formos analisar o Itaú, temos muito mais informações, ou Banco do Brasil, Bradesco, Santander, os bancões ali do nosso país. Nós conseguimos ter ali históricos realmente de lucro dessas instituições. No caso aqui, por exemplo, do Itaú, conseguimos ter o histórico de lucro desde 2010, ou seja, percebemos que é um banco sólido que vem aumentando e crescendo ainda mais os seus resultados. Subindo mais um pouco a página, conseguimos ver outros pontos importantes do Itaú. É uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, com lucro nos últimos 5 anos. Ela consegue rentabilizar o patrimônio dos acionistas acima de 10%, que é o famoso ROI. A empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, possui uma boa liquidez, nunca deu prejuízo, apresenta crescimento de lucros nos últimos 5 anos, ou seja, quando falamos ali de empresas que estão listadas, temos muito mais dados para conseguir analisar, para a gente realmente ter certeza que aquela instituição financeira é realmente sólida e que não há problema algum a gente colocar o nosso dinheiro ali. Que lembre-se, acima da rentabilidade que você vai ter, né, com aquele dinheiro aplicado no CDB, você também tem que analisar o risco. Não adianta você ir para uma instituição financeira que ainda é pequena, que dá prejuízo, que se você for ler só tem reclamações, você não sabe se você vai ter um bom suporte caso você precise. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não apenas a rentabilidade ou até mesmo você partir do princípio que, como eu tenho FGC, tá tudo bem, eu posso colocar meu dinheiro em qualquer lugar. E uma outra dúvida que eu sei que é bem pertinente, o que acontece com o capital já aplicado nesses CDBs? Ou seja, se você tinha o seu dinheiro aplicado no CDB que rendia 110% do Banco Sofisa, vai passar a render 105%? Não. O que temos que entender é que toda vez que a gente faz um aporte no CDB, é como se a gente estivesse assinando um novo contrato. Então, nessa assinatura do contrato, você estipulou uma rentabilidade, que no caso é de 110% do CDI, que vai ser a rentabilidade até o momento que você resgatar aquele dinheiro ou até o vencimento daquele título. Se houver mudanças de rentabilidade, essa rentabilidade vai ser válida apenas para novos aportes. Por quê? Quando você for fazer agora um novo aporte nesse CDB, é como se você estivesse assinando um novo contrato, que esse seu novo aporte vai render 105% do CDI até o vencimento ou até o momento que você fizer o resgate daquele dinheiro. E antes de finalizarmos o vídeo, eu montei uma tabelinha para você conseguir perceber a real diferença entre você aplicar o seu dinheiro num CDB que rende 100, 105 ou 110% do CDI. Nessa simulação, eu considerei a nossa taxa Selic em 13,25% ao ano. Como a gente falou, 100% do CDI rende 13,15%. O capital aplicado foi de R$ 10.000 e essa rentabilidade mostrada aqui nessa planilha já é a rentabilidade líquida, ou seja, eu já descontei as alíquotas de imposto de renda. Então, para o capital que fica aplicado durante um ano, o investidor que colocou o dinheiro num CDB que rende 100% do CDI terminaria
fecharia o período com um dinheiro final em R$ 10.953,38. 105% do CDI, R$ 11.003,93 e 110% do CDI, R$ 11.054,77. Nesse caso agora, que basicamente o CDB, por exemplo, do Sofisa, está oferecendo uma rentabilidade de 105, você pode perceber que não é uma rentabilidade tão gritante assim, né? Basicamente R$ 50 a mais que você vai ter no final de um ano. Olhando agora para uma janela de 2 anos, no qual a alíquota de imposto de renda já cai para 15%, o resultado final de um CDB de 100% do CDI seria R$ 12.388,48, 105% do CDI R$ 12.517,03 e um CDB de 110% do CDI R$ 12.653,17. Conseguimos perceber que a rentabilidade, né, a diferença de rentabilidade entre os CDBs que rendem 100% e 105% do CDI não é uma diferença tão gritante assim. Por isso que eu volto a dizer, não saia colocando seu dinheiro em qualquer instituição financeira só para ter um rendimentozinho um pouco maior. Veja se a instituição apresenta lucro, se é confiável, sólida, se você sente segurança ao acessar o aplicativo. Aí sim, se ela oferece uma rentabilidade melhor, o melhor dos mundos. Você vai conseguir uma boa instituição com uma rentabilidade um pouco melhor. Se não, opte pela segurança, deixe seu dinheiro no Tesouro Selic, que é o título com maior segurança do nosso país, ou até mesmo CDBs de liquidez diária de bancões que rendem 100%. Sempre analise aonde você está colocando seu dinheiro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.